Primeira leitura. Livro do Gênesis. No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E à luz Deus chamou dia, e às trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam embaixo das que estavam em cima do firmamento. E assim se fez. Ao firmamento Deus chamou céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, e apareça o solo enxuto. E assim se fez. Ao solo enxuto Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: a terra faça brotar vegetação e plantas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, que tenham nele sua semente sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu vegetação e plantas que trazem semente segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto, tendo nele a semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as épocas, os dias e os anos, e que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir ao dia e o luzeiro menor para presidir à noite, e as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para alumiar a terra, para presidir ao dia e à noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. E houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Palavra do Senhor. Vida é vida, não comporta começo e fim. A vida não pode, no entanto, criar-se a si mesma. É, por isso, eterna. A vida eterna é a própria criadora de outras vidas. Esta vida eterna, criadora, é Deus. E como Deus vida, Ele cria a luz. Cria a luz para serviço em favor de outras vidas criadas por Ele. É muito simples para o cristão. É uma questão de fé, mas até racionalmente compreensível e aceitável. Por sua vez, para o ser humano natural e materialista, não há espaço para um Deus na origem de tudo. Com isto, a humanidade deixa de se beneficiar da mais importante dádiva de Deus ao ser humano, criado à sua imagem e semelhança, os valores divinos. Como consequência, a ciência que lida com a criação, com a vida,
é tratada pela moral interessada no lucro, eticamente condenável. Problema para a bioética resolver, solução que só virá pela aceitação definitiva dos princípios divinos sobre a vida. Pelo Gênesis, a obra mais importante como princípio de vida foi a criação da luz. A ausência de luz impediria o resto da criação. A luz criada por Deus é o fundamento no qual se edifica toda a ciência da vida. Quando falta esta luz que ilumina as mentes, os cientistas tateiam na escuridão da ausência de Deus. E nesta escuridão, o ser humano não só despreza a hipótese do Deus Criador, mas transforma a ciência da criação numa terra de ninguém, um negócio sem escrúpulos, cujo único objetivo é o lucro financeiro. Deus viu que a luz era boa. Falta ao ser humano, orgulhoso de sua razão, esta deploravelmente condenada pela escuridão do pecado, descobrir a luz que vai separá-lo das trevas em que se lançou com a obstinação de desconsiderar Deus vida como a origem da vida terrena. Deus criou a luz para nos tornar aptos a aceitá-lo a partir de Gênesis 1.